A noite guarda um segredo que poucos conhecem. Enquanto muitos acreditam que o momento de dormir é apenas uma pausa para o corpo descansar, a ciência e os estudos de Joe Dispenza mostram que esse é, na verdade, um dos períodos mais potentes para reprogramar a mente e moldar a realidade. É a noite entre o estado de vigília e o sono profundo que acessamos as frequências cerebrais mais propícias à transformação interna. É ali, nesse espaço entre mundos, que temos a chave vibracional para reescrever padrões, limpar traumas e preparar o campo para manifestar uma nova versão de nós mesmos. Durante o dia, estamos em constante atividade mental. A mente racional opera em ritmo acelerado, respondendo a estímulos externos e mantendo-nos ancorados em antigos padrões de pensamento. Mas à noite, esse ritmo desacelera. As ondas cerebrais começam a mudar. Do estado beta, passamos para alfa, teta e, eventualmente, delta. E é nesse mergulho que se abrem os portais da reprogramação. O subconsciente se torna mais acessível. As defesas do ego relaxam. O corpo entra em estado receptivo. E é nesse cenário que os hábitos certos podem transformar sua vida. Joe Dispenza afirma que o cérebro não sabe a diferença entre uma experiência vivida e uma experiência intensamente imaginada. Isso significa que se você se deita e visualiza, com emoção, uma realidade desejada, seu cérebro começa a codificar essa visão como real. Se você sustenta essa prática por tempo suficiente, ela se transforma em uma memória do futuro. E quando o corpo acredita, ele age de acordo, ele se alinha, ele vibra, ele manifesta. É por isso que o ritual noturno tem tanto poder. Imagine que todos os dias, ao deitar, você envia ao seu corpo e ao campo quântico um sinal claro. É isso que eu sou agora. É isso que eu escolho viver. Ao fazer isso, você está recondicionando sua mente a aceitar o novo. Está saindo do piloto automático do passado e começando a programar intencionalmente o que deseja experienciar. Esse é o momento ideal para praticar gratidão, visualização, afirmações conscientes. Porque o corpo está relaxado, o cérebro está em estado de absorção e a alma está aberta. A gratidão, em especial, é uma ponte vibracional entre o que você tem e o que você quer viver. Quando você se deita e agradece, mesmo que por pequenas coisas, você eleva sua frequência. E essa frequência elevada envia ao campo a mensagem de que você já está completo, que você já recebeu. E o universo responde a essa vibração com mais motivos para agradecer. É uma dança sutil de sintonia e ressonância. Outro hábito transformador é revisar o dia de forma consciente, mas não com julgamento. Você observa o que viveu, o que sentiu, como reagiu. E então, com gentileza, você se pergunta: como posso ser diferente amanhã? Esse tipo de reflexão, feito com presença, não apenas traz clareza, como também planta novas intenções. E onde há intenção clara e emoção elevada, há criação. Você vai dormir sem carregar pesos e acorda mais leve, mais alinhado. Respiração consciente antes de dormir também é uma prática poderosa. Ela desacelera os batimentos, silencia os pensamentos e prepara o corpo para um sono reparador. Mais do que isso, ela te ancora no agora. E o agora é onde a transformação acontece. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Quando você respira com intenção, está dizendo ao seu sistema: está tudo bem, podemos soltar, podemos receber. Muitos estudos mostram que o que você pensa nos últimos minutos antes de dormir influencia diretamente seu estado ao acordar. Se você se deita preocupado, ansioso ou irritado, essa frequência se perpetua durante o sono. Mas se você escolhe se alinhar com emoções elevadas antes de fechar os olhos, o sono se torna um campo fértil para que essas emoções se enraizem no corpo. E o corpo aprende a viver em estado de gratidão, de paz, de confiança.
Visualizações noturnas são uma das ferramentas mais utilizadas por quem compreende o poder do subconsciente. Ao imaginar cenas do seu futuro desejado como se já fossem reais, com riqueza de detalhes, com envolvimento emocional, com entrega, você cria registros que o corpo passa a reconhecer como possíveis. Joe Dispenza chama isso de criar o futuro no presente. E o melhor momento para isso é à noite, quando o filtro da mente consciente está enfraquecido e o subconsciente está receptivo. Esses hábitos não precisam ser longos. Bastam alguns minutos, desde que sejam consistentes. A chave está na repetição. O corpo é um instrumento de repetição. Quanto mais você pratica, mais ele incorpora. E quanto mais incorpora, mais natural se torna. Até que chega o momento em que você já não força. Você apenas é. Você se torna a pessoa que vive esses hábitos. E a realidade ao redor se organiza para refletir esse novo estado de ser. A noite é sagrada, é um portal. E quando você começa a tratá-la com reverência, ela responde. Ela te acolhe, te cura, te reorganiza. A energia com que você fecha o dia determina a energia com que você abrirá o próximo. E viver assim, com intenção vibracional, transforma não apenas as noites, mas toda a sua vida. Quando o dia chega ao fim e os ruídos do mundo começam a diminuir, um novo tipo de percepção se torna possível. É nesse espaço silencioso que você começa a ouvir a si mesmo com mais clareza. Sem o barulho externo, os pensamentos ganham outra profundidade. E é aí que você pode escolher, de forma intencional, o que vai levar consigo para o seu sono. O corpo ainda carrega as emoções do dia, os padrões repetidos, os vícios emocionais que muitas vezes nos dominam sem que percebamos. Mas à noite, quando você desacelera, tem a chance de ressignificar tudo isso e enviar novas instruções para o seu sistema nervoso. Joe Dispenza fala da importância do momento de transição entre estados de consciência. Quando você está entre o acordado e o adormecido, sua mente entra em estados de ondas cerebrais alfa e teta, os mesmos usados em hipnose e meditação profunda. Nesses estados, a mente lógica se cala e o subconsciente se abre. E como o subconsciente comanda mais de 90% das nossas ações e reações, reprogramá-lo é o caminho para uma verdadeira transformação. À noite, você tem acesso direto a essa parte poderosa da sua mente. É nesse cenário que os hábitos noturnos se tornam verdadeiros rituais de realinhamento. Você não está apenas se preparando para dormir. Você está moldando a realidade com a qual vai acordar. Tudo isto que é praticado com intenção, emoção e repetição antes de dormir torna-se uma nova informação codificada no seu sistema. E o seu sistema não discute, ele apenas responde. Ele organiza as células, ajusta os hormônios, reformula o campo eletromagnético do seu coração e do seu cérebro. Imagine que todas as noites você decide não apenas descansar, mas se renovar. Que você fecha os olhos, não com cansaço ou frustração, mas com a certeza de que está se reprogramando. Isso muda tudo. O corpo começa a associar a noite com cura. A mente começa a associar o sono com renascimento. E você passa a despertar, não apenas com energia, mas com uma nova identidade vibracional, mais próxima daquilo que deseja se tornar. Outro ponto importante é o impacto da luz e do silêncio. Estudos mostram que a exposição à luz artificial e a estimulação mental intensa antes de dormir altera a produção de melatonina e mantém o cérebro em alerta. Quando você se afasta das telas, reduz os estímulos e se conecta com o silêncio, está dizendo ao seu corpo: agora é hora de desligar o mundo e acessar o interior. Esse simples hábito potencializa tudo, porque o campo vibracional se expande quando você está em paz. E é nessa paz que a reprogramação se consolida. Você pode criar um ambiente propício para isso, luzes mais suaves,
aromas sutis como lavanda ou sálvia, músicas com frequência de cura. Tudo isso comunica ao seu sistema que está seguro, que pode relaxar. E nesse estado de segurança interna, você entra em coerência. A coerência é o estado em que coração e cérebro operam em sincronia, emitindo uma frequência ordenada. Essa frequência, segundo Joe Dispenza, é a que mais impacta o campo quântico. É a frequência da criação consciente. E nesse ambiente interno ordenado, você pode aplicar ferramentas poderosas como o scripting, e escrever antes de dormir, como se o seu dia já tivesse acontecido exatamente como você gostaria. Você descreve com detalhes, com emoção, com gratidão, não como algo que quer que aconteça, mas como algo que já foi vivido. Essa prática treina a mente a viver a experiência antes dela acontecer, criando uma memória do futuro que será reconhecida pelo cérebro e pelo corpo como familiar. A familiaridade é essencial nesse processo. Quanto mais você repete essas cenas mentais, mais o corpo começa a aceitá-las como parte da sua realidade. Isso muda sua postura, suas escolhas, sua vibração ao longo do dia seguinte. Você não acorda tentando ser alguém novo, você acorda já sendo, porque passou a noite inteira instruindo o seu sistema a se comportar como se já estivesse vivendo a nova realidade. Isso é neuroplasticidade em ação, aplicada de forma vibracional e consciente. Muitas pessoas não percebem, mas vão dormir carregadas de pensamentos negativos, preocupações, ressentimentos. E sem saber, estão reforçando esses padrões. O corpo aprende aquilo que se repete com emoção. Se você vai dormir vibrando medo, acordará preparado para se proteger. Se dorme com raiva, acordará pronto para brigar. Mas se dorme em paz, com gratidão, visualizando o que deseja, acorda alinhado, em sintonia, com as respostas já fluindo em sua direção. Esses hábitos noturnos também impactam a qualidade do sono. Um corpo que dorme em estado de coerência entra mais facilmente nas fases profundas de sono reparador. Isso melhora o sistema imunológico, a memória, o humor. A mente desperta mais clara, mais leve, mais criativa. Tudo começa a funcionar melhor porque você não está apenas dormindo. Você está realinhando corpo, mente e campo vibracional. A beleza disso tudo está na simplicidade. Não é preciso fazer algo complexo ou demorado. O que importa é a constância e a intenção. Escolher todas as noites como você quer vibrar. Escolher soltar, perdoar, agradecer. Escolher visualizar, respirar, sentir. Esses pequenos gestos, feitos com verdade, são como sementes plantadas no solo fértil da mente subconsciente. E com o tempo, essas sementes florescem em forma de realidade. Com o passar do tempo, esses hábitos noturnos deixam de ser apenas práticas e se transformam em uma nova forma de estar no mundo. Você começa a perceber que, ao encerrar o seu dia com consciência, está honrando não apenas o seu corpo, mas também sua mente e sua alma. Cada noite se torna um ponto de inflexão vibracional, onde você escolhe soltar aquilo que não serve mais e plantar aquilo que deseja ver florescer. É como se, a cada sono, você morresse um pouco para o antigo e renascesse mais alinhado com o seu eu verdadeiro. A repetição desses rituais cria caminhos neuronais. O cérebro aprende, o corpo responde, a mente se aquieta, a alma vibra. Joe Dispenza explica que quanto mais vezes você ativa uma nova emoção, uma nova imagem mental, uma nova intenção, mais familiar aquilo se torna. E tudo o que é familiar passa a ser percebido como seguro, como natural. O seu corpo, então, não apenas aceita essa nova vibração, ele a abraça. Ele a incorpora como parte de quem você é. Isso significa que, com o tempo, você já não precisa se esforçar tanto. A visualização vem mais fácil. A gratidão brota espontaneamente. O sono se torna um mergulho profundo, quase sagrado. E o despertar vem com leveza, com energia, com clareza.
porque o seu sistema foi reprogramado para viver em harmonia. Você já não acorda no piloto automático, acorda em estado criativo, vibrando uma nova realidade antes mesmo de abrir os olhos. É nesse ponto que você percebe que a transformação não acontece apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos detalhes. A forma como você fecha os olhos, as palavras que você escolhe pensar, a energia que você sustenta enquanto adormece, tudo isso importa. Tudo isso informa o campo quântico sobre quem você é e o que você está pronto para viver. A vibração que você emite na transição entre o acordado e o adormecido é como uma assinatura energética que reverbera durante toda a noite. E essa assinatura é poderosa, porque ela atravessa o tempo e o espaço. Ela se comunica com a inteligência universal. Ela informa ao campo que você está disponível para algo novo. E o campo responde, não necessariamente no dia seguinte, mas inevitavelmente. Porque a lei da vibração é infalível. Aquilo que é sustentado com intenção clara e emoção elevada sempre se manifesta no tempo certo, da forma perfeita. Você começa a perceber os sinais, as coincidências aumentam, as ideias surgem, as respostas chegam. Pessoas aparecem, o caminho se revela, mas nada disso parece forçado, porque você já não está mais correndo atrás. Você está em ressonância, está sintonizado, está vibrando exatamente aquilo que deseja experienciar. E essa sintonia nasceu à noite, no silêncio do seu quarto, na paz da sua mente, na sabedoria do seu coração. A noite, então, deixa de ser apenas um fim de ciclo e se transforma em portal de criação. Um momento sagrado onde você não apenas descansa, você cria, você cocria com o universo. Você envia ao campo a sua versão mais elevada. E ao fazer isso, você já não é mais o mesmo. Você é aquele que, mesmo adormecido, continua vibrando, continua influenciando, continua criando. E isso muda tudo, porque você entende que não está à mercê do mundo. Você é o mundo, você influencia, você emana, você ativa. A sua vibração silenciosa e constante é um farol. E quanto mais alinhada ela está com a sua intenção, mais poderosa ela se torna. A noite, então, vira seu laboratório alquímico. É ali que você transforma dor em aprendizado, medo em fé, limitação em expansão. Esses hábitos noturnos não são regras rígidas, mas expressões da sua conexão interior. Você pode adaptá-los, reinventá-los, moldá-los de acordo com a sua jornada. O importante é que eles tenham alma, que sejam feitos com presença, com entrega, com verdade. Porque é isso que o universo reconhece. Não a forma, mas a vibração. E quando a vibração é pura, coerente, elevada, ela transforma. Você pode começar pequeno. Um pensamento de gratidão antes de dormir, uma respiração mais consciente, uma imagem mental que te inspira. E isso já é suficiente, porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade vibracional. Uma única emoção sentida profundamente tem mais poder do que 1000 palavras vazias. E quando essa emoção é repetida noite após noite, ela se torna realidade. No final, o que fica é a consciência de que você não está dormindo por dormir. Está dormindo para criar. Está descansando para despertar uma nova versão de si. Está entrando no sono não como fuga, mas como portal. E esse portal, quando atravessado com intenção, te leva para lugares que antes pareciam impossíveis. Lugares de paz, de amor, de abundância, de cura. E tudo isso começa no momento em que você decide encerrar o dia não com pressa, mas com presença. Não com ansiedade, mas com gratidão. Não com cansaço, mas com intenção. Porque a noite não é o fim. É o início vibracional do seu novo amanhã. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.